Hoje nós vamos conversar sobre o livro da Britney Spears. Se você quer saber o que eu achei, fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro da Britney Spears que tá muito em alta e o que tem a ver com a nossa saúde mental. Antes de tudo, eu quero dizer que eu nunca fui fã dela. Sempre ouvi as músicas, acompanhava as fofocas na mídia, mas nunca fui aquela pessoa que era super fã, aquela pessoa que acompanhava tudo, que sabia de tudo. Eu acho que na verdade eu nunca fui muito assim com ninguém, nenhum artista, enfim, admiro algumas pessoas, mas eu nunca tive essa coisa de fã mesmo. Então eu ouvia as músicas e era isso. Eu gosto de algumas músicas e é isso. Mas eu vi que estava em alta esse livro, todo mundo estava falando muito desse livro. Eu ouvi ele, na verdade, pelo aplicativo da Audible, que é o da Amazon. Eu vou até deixar aqui o íconezinho para vocês. Ele estava com uma promoção para quem era Prime, tinha algum período ali de teste gratuito, então eu comecei a ouvir por lá. Gostei da experiência de ouvir o audiolivro, até porque eu consigo fazer às vezes no banho, deixo o celular lá rolando, fazendo uma comida, fazendo alguma coisa ali, eu consigo ler e ao mesmo tempo ouvir, né? E ao mesmo tempo fazer o que eu tenho que fazer. Então, gostei muito dessa experiência. Mas, enfim, indo pro livro, eu acho que a gente precisa discutir sobre alguns pontos e por isso que eu achei pertinente a gente trazer aqui. Não vou dar a minha opinião no sentido de ela tá certa ou ela tá errada, porque a gente não sabe todo o lado da história. Eu acho que esse livro foi mais uma carta aberta aos fãs e foi talvez o movimento dela conseguir colocar para fora coisas que por muitos anos ela não conseguiu. E não quero julgar ninguém, não quero apontar o dedo, não quero falar o que é certo e errado, eu acho que não compete a nós isso. Mas eu acho que de entender a história dela, entender o que ela passou, entender o que ela sofreu, até para que a gente tire lições disso, para que a gente tire aprendizados disso. Isso que eu acho que é o mais importante, principalmente em leituras, não só no livro dela, mas qualquer leitura que a gente fizer, da gente tirar uma lição daquilo lá, da gente aprender com aquilo que a gente está lendo. E eu acho que esse livro é uma enxurrada de aprendizados. Eu elenquei alguns tópicos para a gente ir falando sobre, que eu acho que vai ficar mais organizada a nossa conversa, e assim eu não esqueço de nada que eu fiquei pensando ao longo da leitura para trazer para vocês. Ah, e se tiver algum spoiler, eu tento avisar vocês antes, mas eu acredito que não, até porque tudo que a gente conversar aqui faz parte da história dela e que de algum modo já foi pra mídia tudo isso. Então, eu acho que não é um livro que dá spoiler, um livro que estraga a leitura se a gente souber do que tá falando ou em alguns pontos do livro. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente começar falando sobre essa questão da fama, do dinheiro, do sucesso, do chegar, venci na vida, cheguei lá, porque a gente vê que isso não é nada. Ela veio de uma família humilde e ela sempre foi ali batalhando, enfim, ela conseguiu fama, ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu sucesso, ela conseguiu ser vista. Ela fez amizades e fez parcerias com várias celebridades da época, Madonna, por exemplo. Mas isso não comprou a felicidade dela, não comprou a liberdade dela, muito pelo contrário, isso aprisionou ela. Então ela chegou lá, de alguma forma, é aquele famoso sonho americano. Ela bancava a família, ela conseguiu comprar casa para a família, ela conseguiu trazer bens materiais para a família, para ela, enfim. Mas a gente vê que foi uma vida muito sofrida, uma vida difícil, uma vida enclausurada, não só em torno da fama, porque isso já acontece naturalmente. Eu acho que essas pessoas muito famosas não conseguem ter uma vida comum como gostariam e que isso pesa também, isso faz falta. Eu acho que é até importante a gente ressaltar, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo passado, sobre essa questão do embelezamento, da perfumaria e que as coisas simples perderam o valor. Então, acredito que essas pessoas que têm muita fama, ela até relata um pouco disso no livro, sente falta dessas coisas comuns do nosso dia a dia, de poder ir num mercado tranquila, de não ser fotografada o tempo todo. Ela vivia com paparazzis atrás dela, enfim. Ela até menciona a questão de quando ela raspou a cabeça, porque o cabelo dela, ser loira, ser bonita, isso atraía fama, isso era o que
os empresários, quem estava por trás dela queria que acontecesse, dela ser vista como a princesinha, como a beleza, um sex symbol, e o cortar o cabelo, raspar o cabelo foi visto na mídia como algo muito ruim, como se ela estivesse insana, como se ela estivesse perdendo o sentido, a razão. E a gente vê no livro que não, que foi mais um ato de resistência, foi um ato de grito, de tentar colocar para fora tudo que ela estava vivendo, foi um ato de rebeldia, se assim eu posso colocar, de contestar mesmo com isso, com essa imagem que eles estavam criando. Então, eu achei muito legal a forma como ela traz o que ela viveu. Como eu falei, eu acho que foi uma carta aberta aos fãs e que principalmente entra em contato com essa voz que ela nunca teve. Por muitos anos ela se viu presa, enclausurada, não só externamente, como eu falei, diante da fama, que é natural, mas diante da família, diante das cobranças, dela não conseguir ser ela mesma, dela não ter o próprio controle da vida, das finanças, do ir e vir, do que ela queria fazer, de como ela queria fazer. E eu acho que esse livro foi um grito de liberdade dela, de algum modo. Acho que entra talvez como uma carta de euforia dela. Então a gente vê que fama, dinheiro, sucesso, chegar lá nem sempre é como a gente gostaria, nem sempre é o saudável, nem sempre é o correto. Não tô dizendo que a gente não pode almejar coisas boas, que a gente não pode almejar ter mais dinheiro, ou sucesso, ou fama, não é nada disso. Mas a gente precisa pôr os pés no chão, porque isso não é tudo. Às vezes a gente baseia a vida nesses valores e a gente chega lá e a gente vê que não é nada disso. E ela foi uma prova viva de que, na verdade, às vezes só se agravou mais ainda a situação e trouxe à tona muitas questões, principalmente familiares, que eram passadas despercebidas. A gente vê a questão do abuso, inclusive eu tenho vídeo aqui no canal sobre relações abusivas e sobre violência contra a mulher. Eu vou deixar o link aqui para vocês, na hora que acabar esse vídeo vocês vão lá ver se interessar. A gente vê muito claro essa questão do abuso por parte do pai, por parte de relações amorosas, por parte da mãe, por parte de empresários e pessoas que trabalhavam com ela. Não só um abuso físico, mas principalmente, no caso dela, um abuso psicológico, uma privação de direitos, uma privação de liberdade, essa coisa da curatela dela com o pai, enfim, o quão ela foi privada, e isso sim é abuso, isso sim é algo que a gente precisa colocar em alta, a gente precisa olhar para isso, né? Nem advogado ela teve. Ela não pôde escolher o advogado que poderia batalhar pelas questões dela até que ela conseguiu reverter a situação, enfim. E que bom que conseguiu, isso também nos dá ânimo e fôlego para pensar que nós também podemos conseguir caso esteja numa situação semelhante ou numa situação de abuso, não precisa ser no nível dela. Enfim, a gente acha que também abuso é algo muito grandioso, como foi no caso dela, e não. Como eu falei nos outros vídeos sobre isso, é na sutileza, é na delicadeza que a gente vê o quão abusivo é. E a gente entra também na questão da família. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre pais narcisistas. Não tô dizendo que os pais dela eram narcisistas ou são, enfim, porque não entra no caso, eu não conheço, não posso diagnosticar, não posso falar nada sobre. Mas o que eu queria trazer aqui não é nem a questão do narcisismo em si, mas a questão da influência da família. O quão a família pode influenciar e influencia no sentido de ou agregar ou destruir. A família tem esse poder de algum modo, e que a família dela trouxe muita destruição. O dinheiro, o poder, a fama, isso toma uma proporção muito maior do que os laços familiares, do que o vínculo, do que o afeto. E isso a gente vê que desencadeou em várias outras coisas, nas relações amorosas, nas escolhas que ela fez na vida, nas escolhas de parceria, na forma dela ser mãe, na relação dela com os filhos. Então a família tem um poder muito grande. Socialmente é muito colocado que a família é tudo, honre pai e mãe, e nananã, é bíblico e tudo mais, mas também é bíblico a questão dos pais respeitarem os filhos, de acolherem esses filhos, de terem uma troca saudável e genuína. Então, a gente vê que a família em si pode destruir e pode influenciar no amanhã. Então, a gente vê a família como tendo um poder muito grande sobre ela e, infelizmente, acarreta, inclusive nos dias de hoje, porque eu acho que ela não se recuperou totalmente.
ela não tá na sua melhor versão, se assim eu posso colocar. Ela vem se reconstruindo, vem buscando. Eu acho que encerrar essa curatela foi o primeiro passo, mas tem muitos danos que precisam ser reparados e que espero que tenha tempo hábil para ser reparado de alguma forma, porque a gente vê claramente o poder dessa família em torno da vida dela. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a questão da mídia, a questão da distorção da verdade, a questão do julgamento. A gente percebe o quão as coisas foram distorcidas para a mídia. E que é o que eu sempre falo também, em outras situações em que a mídia entra, ela tem um poder muito grande. E a gente fica sabendo o que as pessoas querem que a gente saiba. Então, o que vai dar lucro para a mídia, a gente fica sabendo. Até essa questão do cabelo, dela raspar a cabeça. Como eu falei, foi algo muito distorcido da realidade. A questão dela agredir o paparazzi com o guarda-chuva, se eu não me engano. São fotos que a gente vai vendo e que a gente coloca e acredita no que a mídia tá trazendo, de que ela tá fora da razão, de que ela tá doente, de que ela precisa de internação, de que ela não consegue responder por si. Enquanto a gente vendo o lado dela, ouvindo o livro, lendo tudo que ela colocou, a gente vê que não era isso. Era um ato de rebeldia no sentido de reivindicar seus direitos, de buscar por liberdade, de contestar mesmo tudo o que estava acontecendo. Mas o como a mídia distorce isso fica muito claro nesse livro e nessa história dela. E que a gente precisa tomar cuidado ao julgar, ao apontar o dedo, a comprar aquilo como sendo verdade, não só no caso dela, mas em todos os casos, em tudo que a gente vê na mídia. Como eu falei, a mídia é um comércio, então o que dá lucro para essa mídia, ela vai colocar, ela vai noticiar. É muito mais lucrativo eles terem colocado e feito essa história. Não digo talvez que foi na maldade, mas foi visando lucro, foi visando o próprio interesse. É muito mais fácil a gente noticiar isso, a gente, eu digo mídia, do que entender o que realmente estava acontecendo. Então, da gente também tomar cuidado com tudo que a gente vê, com tudo que a gente ouve, da gente não tomar partido sobre nada, porque a gente não sabe os dois lados. É o que eu sempre falo, a história tem três lados. O lado A, o lado B e a verdade. Então, pensando muito nisso, no quão não só a família, mas a mídia, nesse caso, teve um poder e uma influência muito grande que trouxe consequências talvez irreparáveis, inclusive na relação dela com os filhos. Se eu não me engano, me corrijam aqui nos comentários, eu acho que essa relação é estremecida até hoje, teve briga de guarda, os relacionamentos amorosos dela. Ela fala muito sobre o aborto que ela teve com Justin Timberlake e o quão ela foi taxada de alguma forma, pessoas compraram um lado da história, o outro lado da história. Então é muito delicado isso e a gente pode prejudicar e contribuir com tudo isso de algum modo, nem que seja, mas eu só tô falando pro vizinho, só tô comentando com os amigos, o quão a fofoca pode ser prejudicial. E nesse caso foi muito prejudicial. E tem casos que a gente nem sabe do que tá acontecendo, a gente nem vê o que tá acontecendo. Ela foi um caso atípico, um caso de uma famosa, mas a gente pode ver isso e acompanhar em alguns momentos de uma forma um pouco mais reduzida ao nosso redor. Então, eu acho que é importante essa reflexão sobre essa questão do julgamento, porque pode destruir uma vida, uma família, enfim. E como eu falei, os danos podem ser irreparáveis. E antes da gente ir para os pontos finais, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se estiver gostando desse conteúdo, já ativa o sininho para não perder nada, curte esse vídeo, enche aqui de comentários, é assim que eu vou saber que vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago. Deixa a sugestão do que vocês querem ver e ouvir também. Isso dá muita força aqui, ajuda a gente chegar a mais pessoas, criar uma comunidade cada vez maior e mais unida. Me segue também lá nas outras redes, eu tento postar um pouquinho do meu dia a dia ali em tempo real. Eu vou receber vocês lá com muito carinho também. Eu já agradeço de coração a força de vocês e bora para os últimos pontos que eu tenho sobre a questão do livro e da vida dela. Então, muito também essa questão do machismo. Dela ter sido colocada como esse sex symbol, esse exemplo de menininha, de a loira, bonita, a que vai atrair as pessoas. Tem a questão também do pai assumir o controle da sua vida,
dos parceiros dela, o casamento que ela teve os filhos, dele tomar conta de tudo, dele tomar a frente, dela de algum modo ter parado a carreira de algum modo, que era algo muito importante para ela, para viver o sonho dele, e ela ter sido meio que colocada de escanteio. Ela fala muito sobre isso, ela conta esses detalhes. A relação com Justin, que ele não estava preparado para ser pai e ela se submeteu a um aborto, e que, pelo que ela traz, ela não teve suporte, não teve muito apoio, meio que, ok, se abortou e é isso, vida que segue, não quero ser pai agora e tudo bem, é isso. Não vou entrar no mérito de é certo ou errado a questão do aborto, eu acho que foi o momento dela, mas o ponto principal aqui foi o que ele fez, a falta de apoio e dela se submeter a esses homens, ou como ela foi submissa a esses homens, e eu acho que por parte em relação a como foi a criação, a como esse pai era colocado ali na infância. Ela traz um pouco dessa infância um pouco mais dura, um pouco mais humilde dela, do pai, enfim, das questões desse pai. E isso, como eu falei, acarretou nos dias dela, na vida adulta, nas escolhas de parceiro dela. Então a gente vê essa questão do machismo muito grande, muito exacerbada na vida dela e os danos que isso causou, porque ela estava ali sempre para agradar um outro, sempre para agradar alguém e sempre submissa a um homem. Era passado como uma proteção para ela, mas a gente via que não. Então, dela se sujeitar a empresários, enfim, eu acho que é muito interessante a gente levantar isso e entender os danos que esse machismo pode causar, os danos que a distorção da realidade pode causar, que a fofoca pode causar, que a curiosidade pode causar, porque a mídia noticia tudo isso porque nós temos essa curiosidade, a gente quer saber, a gente tem sede de saber da vida do outro, entender a vida do outro. Isso pode ser muito danoso, e a gente viu muito isso com ela, né? Dos paparazzis perseguirem ela, dos paparazzis encherem ela de uma tal maneira que ela tivesse esses movimentos e fosse tida como louca até em alguns momentos. Então, da gente também ter essa parcimônia, da gente ter esse entendimento e esse equilíbrio até no sentido do que a gente consome. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Antes da gente encerrar, eu queria falar a minha opinião sobre o livro pessoal. Eu acho que é um livro muito legal, traz muitas reflexões, mesmo para você que não é fã, como eu não era fã, ouvi, ok, né, era uma pessoa ali. Mas eu achei muito interessante, eu achei muito legal. É um livro que é super fluido, por mais que eu fui ouvindo, eu achei ele muito fluido e você queria saber mais, você queria entender mais dela, da história dela, de vida, e em alguns momentos a gente até se vê ali querendo pegá-la no colo, eu me vi assim, querendo acolher ela de algum modo. Então acho que é muito interessante, como eu falei, para mim trouxe todas essas reflexões. Se você leu também, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o assunto. Lê e comenta aqui o que vocês vão achar também. Às vezes trouxeram outras reflexões, outros pontos que acharam mais legais e importantes também. Eu vou adorar conversar com vocês aqui embaixo. Antes de ir embora, eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos para divulgar mais e mais esse canal e a gente ajudar mais e mais pessoas. Eu agradeço já de coração a força de vocês. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você também vai gostar bastante. Até mais!